Vamos para a segunda parte aqui de resolução dos exercícios do Preveste Unicap. Nessa segunda parte, nós iremos fazer as 5 últimas questões, tá? Na primeira parte fizemos 5 questões e agora mostrarei a resolução de mais 5 questões. Lembrando que você deve botar pausa e tentar resolver as questões, daí você vai comparar a sua resposta com a minha. Vamos para a primeira questão, que é a questão 6, Enem 2018. Aqui, nesta questão, ele está comparando aqui os automóveis que são flex, ou seja, que se locomovem tanto utilizando gasolina quanto etanol. O que é que acontece? Geralmente no posto de gasolina, geralmente não, no posto de gasolina sempre o etanol é mais barato do que a gasolina. Mas o que nós devemos nos perguntar é em que momento isso será vantajoso utilizar a gasolina ou utilizar o álcool. Por quê? Porque o rendimento da gasolina é sempre maior do que o rendimento do álcool. Então a gente tem que fazer esse comparativo aí dos preços da gasolina com o rendimento do etanol e do álcool para ver quem está valendo a pena na hora de encher o tanque. Tá? Então o que é que acontece? A questão dá uma tabela e de imediato eu transformei essa densidade de gramas por ml para gramas por litro. Então a densidade do etanol é de 800 gramas por litro, ao passo que a densidade da gasolina é de 700 gramas por litro. Tá? E o que é que ele diz? Ele diz que vai consumir aí, 40 litros de gasolina para fazer um determinado percurso. E no percurso de volta vai utilizar a mesma quantidade de energia que nós utilizamos em 40 litros de gasolina. E o que é que ele pergunta? O volume do etanol que será consumido aí. Claro que será mais, né? Porque o rendimento do etanol é menor. Observe que a cada 1 grama de etanol, nós vamos liberar, por isso que o sinal é negativo, toda combustão é exotérmica, nós vamos liberar 6 quilocalorias a cada grama de etanol. Ao passo que o rendimento da gasolina é maior. Nós vamos liberar 10 quilocalorias por cada grama de gasolina aí que foi queimada. Tá? Então, como foi que eu fiz para resolver este problema? Primeiro, nós vamos fazer com a gasolina. Nós sabemos que, pela densidade, que 1 litro da gasolina tem 700 gramas. Então, 40 litros, que é o que foi consumido no percurso de ida, nós vamos ter uma mg. Esse mg, gente, é a massa de gasolina, tá? Não é miligrama, não, por favor. mg aqui, ó, massa de gasolina, que nós vamos obter é 28 mil gramas. Assim, o que é que nós temos? Que 28 mil gramas vezes 10 quilocalorias, quantas quilocalorias nós vamos consumir? Porque a quantidade de energia no percurso de ida e de volta não é o mesmo? Daí a gente compara com o etanol. Então, o que é que nós temos? Que vai ser liberado aí, ó, 280 mil quilocalorias. O que é que nós sabemos do etanol? Que 1 grama do etanol libera 6 quilocalorias. Como a energia utilizada no percurso de volta também é de 280 mil quilocalorias, então nós vamos obter uma massa M de etanol. A massa M de etanol é de 46,66 gramas. Com isso, fica fácil saber o volume, que foi a pergunta do problema. A densidade do etanol é de 800 gramas por litro. Então, 1 litro de etanol tem 800 gramas. Então, qual é o volume para comportar aí 48,66 gramas de etanol? Se você fizer essas contas, você vai encontrar que o volume de etanol é de 58,33 litros, por isso que a resposta é a letra D de dado. Vamos para a segunda, por gentileza, põe a pausa aí. Tá? O que é que diz essa questão do Enem 2016? O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas e a absorção direta de energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sobre irradiação de micro-ondas. E esses 5 são água, que ele simboliza aí, água, metanol, etanol, propanol e N-hexano. No gráfico, qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próximo a zero? Gente, mais próximo de zero. Observe que a temperatura está no eixo Y, ou seja, vai ser aquele solvente que tiver uma menor inclinação.
porque quase não vai variar, ou seja, vai tender a zero. Então, a resposta só pode ser esse que está simbolizado aqui, que é o N hexano. Ele tem uma menor inclinação, isso indica que a variação de temperatura tenderá a zero. Vamos para a questão 8. O que é que diz a questão 8? É do Enem 2011. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão. Tá? Calor de combustão, ó, geralmente é representado assim, ó. Calor de combustão. Muito bem. Definido como a energia liberada na queima completa de, olha aí o que é que ele diz, ó, 1 mol de combustível. Isso aqui é extremamente importante para a nossa resolução. Tá? Então, o calor de combustão vai ser para 1 mol. Qual é a quantidade de calor liberado com a queima de 1 mol de combustível? Tá? No estado padrão aí. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu calor de combustão. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então, vamos comparar todo mundo aqui. Lógico que você tem que saber o quê? Que nós vamos pegar o combustível, vamos reagir com um comburente, que é o oxigênio, que ele vai obter CO2, a gente está admitindo uma queima completa, mais água. Né? Então, vamos fazer aqui. Ó. A gente vai ver que a resposta é a letra C. Né? O que é que acontece? Vamos pegar este primeiro aqui, ó, que é justamente o benzeno, ó, C6H6. Então, C6H6 mais O2 dando CO2H2O. Você tem que fazer o balanceamento. Se você não souber fazer o balanceamento, você não vai conseguir resolver a questão. O que é que acontece? Ele diz na tabela que quando nós queimamos 1 mol do benzeno, aqui ó, benzeno, ele vai liberar 3.268 kJ. O raciocínio vai ser o mesmo para todos os combustíveis, tá? Então, só que o benzeno ele libera 6 mols. A queima de cada 1 mol de C6H6 vai liberar 6 mols de CO2. Então, o que é que a gente compara? Né? Que 6 mols de CO2, a cada 6 mols de CO2 que está sendo produzido na queima do benzeno, nós vamos liberar aí 3.268 kJ. Como ele quer para 1.000 kJ aí, ó, a gente vai manter essa constante aí, então isso está para X. X dá 1,84 mols. Ao fazermos isso com todas as questões, então você pode dar uma pausa aí, comparar os seus cálculos com os meus, né? E todas elas estão balanceadas, ó, não esqueça de fazer o balanceamento. Então, nós vamos comparar aqui, por exemplo, para o etanol, 2 mols, porque cada 1 mol de etanol produz 2 mols de CO2, cada mol de glicose produz 6 mols de CO2, cada mol de gás metano produz 1 mol de CO2, cada mol de, esse outro aqui que ele comparou foi o octano, ó, produz 8 mols de CO2, e aí a gente faz a mesma regra 3, o mesmo raciocínio que a gente utilizou para o benzeno. Você vai ver que a resposta aí é a glicose, porque ela está aqui, ó, vai ter uma maior quantidade de mols aqui, ó, que é o 2,14 mols que está sendo produzido aí, tá? De CO2, tá? Isso aqui é de CO2. Ok? Muito bem. Vamos para a 9ª questão. O que é que diz a 9ª questão? O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente... Você já percebeu que o Enem está muito preocupado com a produção energética? Claro, porque um dos maiores problemas ambientais que nós enfrentamos hoje é justamente com a produção de energia e a consequência da produção de energia. Por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa na nossa atmosfera. Então, isso é uma preocupação que percorre todas as disciplinas praticamente, porque é um problema da nossa época, da atualidade. Então, isso percorre conteúdos de química, de física, de biologia, de filosofia, de sociologia, de história, de geografia. Então, obviamente que é um assunto muito presente no Enem. Tá? O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. Num dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. Então, é uma fonte riquíssima de energia. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é diluída, distribuída por uma área muito extensa e oscila com o horário e as condições climáticas. O uso efetivo da energia solar
depende de formas de estocar, a energia coletada para uso posterior. Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos endotérmicos. Ele já está garantindo que o processo químico é endotérmico. Além de garantir que o processo químico é endotérmico, pode ver aqui ó, que nós temos mais calor no lado dos reagentes, né, que para poder dar origem aos produtos. Ou seja, os reagentes têm que absorver energia para poder dar origem aí aos produtos. Então, nós temos mais calor aqui, tá? Que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor. Ou seja, claro, se a reação direta é endotérmica, a sua inversa será o quê? Exotérmica. Muito bem. Como o processo é endotérmico, gente, a resposta dessa questão aí, e eu reduzi aí para caber melhor no slide, que é uma questão muito extensa, letra D de dado. Seria satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com absorção de calor e promove a formação das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para a obtenção de energia e na produção de um trabalho útil. Tá? Muito bem, aqui, por exemplo, está produzindo um dos melhores combustíveis aqui, que é o hidrogênio. A queima do hidrogênio, por exemplo, que é considerado o combustível mais limpo, a gente vai obter apenas água. Não emitimos CO2, por exemplo, que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Vamos para a nossa última questão. O que é que diz nossa última questão? No que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, aí, de novo em 2010. Ó. A questão anterior fala de combustíveis e da fonte renovável de energia, é de 2010. No mesmo ano, cai uma questão falando de combustíveis alternativos. Muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcoois como o metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para o uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos para a gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro, nessa tabela a seguir. Né? Nós temos aqui o metanol e eu calculei sua massa molar, vai ser importante para a questão, né? Nós temos aqui o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio 16. Se você somar tudo isso, você vai encontrar 32 gramas por mol, é a massa molar do metanol. E a massa molar do etanol, que tem um CH2 a mais, vai ser 46 gramas por mol. A densidade ele vai dar a 25 graus Celsius na unidade de gramas por ml. Eu transformei em gramas por litro, ou seja, 0,79 gramas por ml tem 790 gramas por litro. Né? E, no caso, ele vai liberar aí, ó, cada mol, né, a combustão de cada mol de metanol vai liberar, por isso que o sinal está negativo aqui, é uma reação exotérmica, vai liberar 726 kJ de energia. Ao passo que o etanol libera mais, libera 1.367 kJ de energia. Tá? Olha aí, negativo, toda reação de combustão é uma reação exotérmica, por isso o sinal negativo. O que é que acontece? Nós vamos comparar eles aqui, por isso que a resposta é a letra D, tá? Veja, a cada 32 gramas, que é a massa molar do metanol, ele vai liberar 726 kJ de energia, né? Para 790 gramas, ele vai liberar uma quantidade de energia E. Essa quantidade de energia, se você calcular aí direitinho, dá 17.923,1 kJ de energia. Como ele quer em megajoules, é só a gente multiplicar, mover a vírgula 3 casas para a esquerda. Tá? O que vai dar aí, ó, 17,923 megajoules de energia. O etanol, por sua vez, a sua massa molar é 46 gramas por mol, ou seja, 46 gramas de etanol vai liberar 1.367 kJ de energia. Então, se for em 790 gramas, nós vamos ter uma energia que eu estou chamando de E2. Essa energia aí, E2, vai dar 23.476,7 kJ de energia. Em megajoules, vai dar 23,476. Por que a resposta é a letra D? Porque 23,476 megajoules de energia é maior que 17,923 megajoules de energia. Muito bem, pessoal. Até o nosso próximo encontro.